Salve, salve minha gente, boa noite. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre bactérias, que é a nossa SP 2.4. Nessa videoaula eu quero falar para vocês o que é uma bactéria, a sua classificação, a sua estrutura, como ocorre a coloração do tipo Gram, o que é uma pneumonia, os tipos de pneumonias e as pneumonias bacterianas, porque nós teremos as virais e fúngicas também. Mas eu vou tentar concentrar as bacterianas nessa aula. Tá, entrando no primeiro ponto da aula, a gente tem que entender o que é uma bactéria. Uma bactéria é um ser procarionte, ou seja, não tem um núcleo delimitado por um envelope, ou seja, o núcleo é disperso no citoplasma. Uma bactéria é um ser que tem metabolismo próprio, ou seja, ele não é um parasita obrigatório, porque ele pode produzir suas próprias proteínas. Ou seja, as bactérias possuem ribossomos mais primitivos, não tão desenvolvidos quanto numa célula eucarionte. E nós chamamos esses ribossomos de ribossomos do tipo 70S. Isso confere à bactéria a capacidade de não ser parasita obrigatório, ou seja, não é um parasita obrigatório. Quando a SP 2.3 a gente falou sobre vírus, não foi? Eu quero tentar fazer uma comparaçãozinha aqui, que um vírus é mais ou menos desse tamanho aqui. E uma bactéria ela já vai ser maior. É um ser procarionte que já vai ser maior. Vai ser mais ou menos... Acho que tá demais aqui. Vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Quando a gente tira o zoom, fica mais ou menos assim, ó. O vírus é minúsculo, não dá pra ver. E a bactéria já dá pra ver no microscópio. Acho que é isso. Dentre a classificação nós vamos ter os cocos, bacilos, vibriões e espiroquetas. Os cocos são formas circulares de bactérias, ou seja, ele pode ser um coco só, pode ser um diplococo, pode ser uma tétrade, que são 4. Com 8 vai ser sarcina, e o que parece um cacho de uva, que é bem importante, é o estafilococo. Diplococo, tétrade, Vou escrever em português mesmo, que eu não sei escrever meio que em latim, não. Acho que é latim que fala. Estafilococo. Os bacilos serão os cocos mais arredondados, né? mais ovalados. Aí vai ser mais ou menos assim. E a gente vai ter também o diplobacilo. E vão ter as outras nomenclaturas também para os outros. Os vibriões são uns cocos mais afunilados. Tem essas pontinhas, como se fosse mais ou menos assim. E as espiroquetas, elas são enroladinhas. São diferentes tipos de bactérias com características diferentes. Mas a sua estrutura, elas se parecem bastante, que é o que eu vou falar agora da estrutura da bactéria. Vou fazer um desenho aqui. Pronto. Uma bactéria, ela pode possuir um flagelo, que vai ser responsável pela motilidade dessa bactéria. A bactéria vai ter um cromossomo densamente enrolado, super denso e enrolado, disperso no citoplasma. Nós teremos plasmídios, que são DNAs, são amostras de DNA circulares que podem fazer uma reprodução sexual entre as bactérias e trocar esse material genético e favorecer uma resistência bacteriana. E teremos os ribossomos do tipo 70S espalhados por esse citoplasma. Então aqui nós temos o DNA densamente enrolado, plasmídios e os ribossomos no citoplasma. Aqui nós temos
o flagelo, que não vai ser em todos, o flagelo não é necessário para ela sobreviver, porque ela pode se locomover de outras maneiras, como veremos a seguir, mas é um importante fator que ajuda na locomoção da bactéria, não são todas que têm. Nessa bactéria aqui nós também teremos as fímbrias, que serão tipo um velcro, que serão responsáveis pela aderência no tecido e colonização. Vou desenhar de outra coisinha aqui, que tem um negócio que a gente chama de pile sexual. Esse pile sexual, ele vai ser responsável por se conectar com outro pile sexual de outra bactéria, e aí vai trocar esse plasmídio. Esse plasmídio que está aqui vai se recombinar com o da outra bactéria, e aí pode dar luz a uma bactéria mais resistente ao antibiótico, que é o que a gente chama de seleção natural das bactérias. Ao redor, vou tentar desenhar, deixa eu ver. Ao redor da bactéria, nós podemos ter uma camada chamada de glicocálice. Aqui não vai dar para desenhar muito bem, né? Mas vou tentar fazer assim. É uma camada mais mucosa, mais viscosa, que será responsável também nas bactérias sem flagelo por aderir ao tecido e também por movimentar essa bactéria. Essa bactéria ela vai deslizando nesse glicocálice. Alguns glicocálices eles podem ser mais aderidos à bactéria e serão chamados de cápsula, e outros não, que serão mais ou menos assim. Vou dar um pause aqui só para deletar esse glicocálice aqui. Voltando para ela, eu vou tentar dar um zoom aqui nessa parede celular dessa bactéria. As bactérias, elas podem ser ou gram-positivas ou gram-negativas. Isso vai depender do tipo de parede celular dessa bactéria. As bactérias do tipo gram-positiva, elas vão ter uma camada de peptidoglicano bem espessa, que vai fazer a proteção dessa célula contra o meio. Nessas bactérias gram-positivas, nós teremos, que eu até anotei aqui para não esquecer, o ácido lipoteicoico, que vai estar mais ou menos assim, que será responsável por aderir também esses peptidoglicanos e também serão associados como PAMPs, padrões moleculares associados aos patógenos. E teremos também o ácido teicoico, que será responsável por ser um PAMP também. Que eu até coloquei aqui só para não esquecer. Vou escrever aqui que eles agem como padrões moleculares associados ao patógeno. Padrões moleculares associados ao patógeno. Isso é numa bactéria do tipo gram-positiva. Numa bactéria do tipo gram-negativa, já vai ser diferente. Vou dar outro zoom aqui. Já vai ser diferente. A gente vai ter duas camadas de membrana celular, mais ou menos. Vai ter uma camada aqui externa de membrana e outra camada interna de membrana. Essa camada está em contato com a célula aqui para baixo e aqui está em contato com o meio aqui para cima. Está em contato com o meio aqui para cima. Cirurgia agora. E nessa camada aqui do meio, a gente vai ter uma camada fina de peptidoglicano. E é isso que vai diferenciar as grãs negativas das gram positivas. As gram positivas, elas possuem uma camada mais espessa, e as gram negativas, elas possuem uma camada menos espessa. Mas isso não diferencia elas no quesito de ser mais forte que outra. Por quê? Antibióticos à base de penicilina conseguem destruir essas bactérias gram-positivas, porque elas chegam e corroem a síntese dessa parede celular, que não acontece aqui. Ela não passa por essa membrana de fora e não corrói a parede celular aqui de dentro, do meio.
E aqui serão necessários outros tipos de antibióticos, que a gente vai ver mais à frente. Dentro da coloração Gram, a gente vai usar isso por toda a nossa prática médica. A gente vai saber se uma bactéria do tipo Gram positivo, que eu uso mais penicilina, ou Gram negativo, que eu vou ter que usar outro antibiótico de outro espectro. Como é que começa? Aqui eu tenho uma bactéria do tipo coco e uma bactéria do tipo bacilo. Eu vou pintar elas de roxinho, porque o Gram ele é violeta, ele é mais da cor púrpura. O que acontece? Na primeira fase a gente coloca o Gram, a gente pinta essas bactérias. Eu pintei o coco e pintei o bacilo. Depois a gente coloca iodo para fixar essa bactéria no peptidoglicano, se porventura tiver. E depois a gente chega com álcool para tirar para descolorir essa bactéria. Aí a bactéria que vai ter mais peptidoglicano vai estar com o Gram mais acoplado por causa do iodo. Ou seja, a Gram positiva, que tem muito peptidoglicano, continua violeta. Enquanto que o bacilo perde a sua cor, que nesse caso é um bacilo do Gram negativo. E depois a gente vem com safarina. Safarina é da cor vermelha, é uma coloração vermelha. E aí quando a gente descolora isso aqui e colore com cor vermelha, ela vai lá e se colora vermelha. E aí a gente tem essa diferenciação entre Gram positivo e Gram negativo, que a gente vai ver qual antibiótico vai ser melhor para esse tipo de caso. E aí, chegando nos finalmente da nossa aula, a gente chega no que é uma pneumonia. A pneumonia é um processo inflamatório exudativo do tecido funcional do pulmão. Um processo inflamatório exudativo do parênquima pulmonar. A gente chama o tecido funcional do pulmão de parênquima pulmonar. E ele é funcional porque ele vai ser responsável pelas trocas gasosas. Então aqui a gente está nos bronquíolos terminais até os alvéolos. Gente, e o que é um processo inflamatório exudativo? A diferença para o edema é que o edema só vai concentrar líquido, só vai entrar líquido dentro do tecido e esse tecido vai inchar. Num processo inflamatório exudativo, eu não vou ter só entrada de líquido. Eu vou ter entrada também de leucócitos, linfócitos, neutrófilos, macrófagos, proteínas, enzimas que vão preencher mais ainda esse espaço. Ou seja, o edema é só por líquido e o processo inflamatório exudativo é por líquido e por resíduos sólidos também. E o que é que acontece numa pneumonia? Eu vou tentar abrir aqui o Histology Guide. Vou dar um pause aqui para abrir a lâmina de pulmão. Galera, eu voltei. Estou aqui na lâmina de pulmão. Como a gente pode ver, essa lâmina, ela contém os alvéolos pulmonares, que são esses espaços em branco. Tudo isso branco é ar, que vai estar em contato íntimo com os pneumócitos do tipo 1, que são esses mais do núcleo mais alongado, que serão responsáveis pela hematose, e esses pneumócitos mais arredondados, deixa eu ver se tem aqui, acho que seria mais ou menos esse, um pneumócito de núcleo mais arredondado, que vai ser o pneumócito do tipo 2, que vai produzir o surfactante. E aí, o que é que acontece? Nesses alvéolos, vou tirar um print aqui da tela para poder desenhar. Na pneumonia, como é um processo exudativo, vai acumular resíduos sólidos também. E se acumula resíduos sólidos, a gente começa a desenhar aqui vários pontinhos que vão preencher esses alvéolos e vão atrapalhar a hematose. Aqui são proteínas, leucócitos, macrófagos, neutrófilos, principalmente neutrófilos na resposta inicial, porque os neutrófilos são responsáveis pela resposta inicial bacteriana contra bactérias, né? E aí todos esses espaços em branco vai ficar pintadinho assim de resíduos,
que serão essas coisas que eu já falei. E esse é o processo inflamatório oxidativo. Acumula água, acumula fluido e acumula resíduos sólidos também. Preenche tudo de branco com esses pontinhos pretos. Vou salvar aqui e vou voltar para o Notes. E uma pneumonia é isso. E aí a gente vai ter os tipos de pneumonia. Galera, já que a gente já está aqui, eu vou explicar para vocês como que a gente diferencia o pulmão direito do pulmão esquerdo. Não só pelo lado, né? Mas tipo assim, o pulmão direito, assim como a válvula tricúspide, tem três partes. Se ela tem 3 partes, ela vai ser dividida por 2 segmentos. E aí o pulmão direito vai ter a parte superior, a parte medial e a parte inferior. E o pulmão esquerdo, ele vai ter essa incisura, que aqui vai estar o ictus cordis, vai estar a pontinha do coração, que é onde a gente apalpa. E aí o pulmão esquerdo, ele vai ser cercado apenas por um ligamento. E aí a gente vai ter a parte superior e a parte inferior. Dos tipos de pneumonia, a gente vai ter a pneumonia lobar, pneumonia lobar, que vai ser, ao qual um lobo do pulmão será completamente infectado. Depois teremos a pneumonia, na verdade a gente chama de broncopneumonia, né? Broncopneumonia, porque vai ser uma pneumonia que vai atingir os brônquios e os alvéolos. Ou seja, vai estar por todos os lóbulos do pulmão. Ou então pode estar só por 2 lobos, ou então só um lobo, mas ele não acomete todo o lobo como na pneumonia lobar. Afeta mais alvéolos e bronquíolos. E aí teremos a pneumonia que forma abscesso, ou seja, se é uma lesão supurativa que causa pus, o pulmão pode estar, aqui eu representei muito grande, mas pode ser bem menor, uma cavidade com pus. Abscesso. Dentre esses 3 tipos de pneumonia, aí a gente vai entrar nas pneumonias bacterianas, que é a parte final da nossa aula. Opa, subi demais. Das pneumonias bacterianas, que é a parte final da nossa aula. E para isso eu vou entrar no livro do Bogliolo, que, como eu falei para vocês, pneumonia lobar. Aqui sou eu estudando. Pneumonia lobar, broncopneumonia, que pode atingir um dos lobos ou todos os lobos. E o abscesso, que vai formar pus. Aqui é como acontece os alvéolos, tá vendo lá que os alvéolos aqui eles estão todos preenchidos com leucócitos, linfócitos. E a gente vai descendo, aqui é o abscesso. O abscesso pulmonar é uma cavidade que fica cheia de pus. E aí a gente vai ter os tipos de pneumonias bacterianas. Aqui foi quando eu estava estudando já. A pneumonia pneumocócica, ou ela pode ser lobar ou pode ser broncopulmonar. E ela é resultado de um diplococo. São 2 cocos que fazem essa pneumonia. E a gente tem vacina para pneumonia pneumocócica. Depois teremos a pneumonia por Klebsiella, que é uma bactéria gram negativa. A pneumocócica é positiva. A Klebsiella é negativa, que ocorre através da higiene oral precária. Ou seja, o indivíduo ele vai broncoaspirar, vai aspirar a falta de higiene que ele tem na boca, e aí vai causar essa pneumonia. Aqui diz que a forma crônica caracteriza-se por fibrose extensa e múltiplos abscessos contendo bacilos viáveis que muitas vezes evoluem para bronquiectasia, que é o bronco permanentemente dilatado devido à infecção persistente. A pneumonia por hemófilos é de uma bactéria gram-negativa que vai inativar a produção de IgA secretório, vai destruir o epitélio, favorecendo a aderência de bactérias, e ela é lobar ou broncopneumonia. A estafilocócica, ela vai formar abscessos,
E ela acontece com início abrupto de tosse, dor pleural, hemoptise e febre. A pneumonia por legionela é uma pneumonia lobar ou broncopneumonia. Parece que a maioria é isso, né? Lobar ou broncopneumonia. Vai ter o exudato, que contém neutrófilos e numerosos macrófagos presos em malhas de fibrina no interior dos alvéolos e bronquíolos. Pneumonia por pseudomonas, que é uma broncopneumonia hemorrágica multifocal, que vai poupar os ápices pulmonares. Quando a gente fizer um exame de raio-x e o ápice tiver poupado, que não tiver esse processo inflamatório exudativo, a gente pode pensar em pneumonias por pseudomonas. E a gente vai ter a pneumonia crônica, que pode causar fibrose. Fibrose é um tecido conjuntivo, que é resultado do ferimento do pulmão. O pulmão é lesionado e aí vai lá as fibrinas tampar essa ferida e formar essa fibrose, que causa dor. E entra nas pneumonias virais, que eu não vou entrar agora. E é isso que eu tinha pra falar. Ah, não, tem mais um negócio que eu tava falando aqui, que eu tinha pra falar, que é do GEP. Peraí. Vou dar um pausa aqui pra procurar. Galera, encontrei aqui. Indivíduo sem baço é conhecido como asplenia. A ausência do baço é conhecida como asplenia, porque sem o baço a filtração do sangue de agentes bacterianos é comprometida. Isso vai permitir que bactérias se multipliquem e se disseminem mais facilmente pelo corpo. Ou seja, o baço vai ser responsável por produzir IgM, a imunoglobulina M, que é responsável por opsonizar bactérias. E sem ela a resposta vai ficar mais lenta e eficaz. E quando a gente vacina contra a pneumonia pneumocócica e o indivíduo está sem baço, a gente ajuda ele a responder mais rápido contra a pneumonia e assim tratar a doença dele. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado por me ouvirem. Valeu!